fazer contato com a advogada integrante da coordenação executiva da ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Tânia Oliveira. Bom dia, Tânia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. É um prazer estar aqui novamente. Obrigada pelo convite. Prazer é nosso do Jornal Brasil Atual recebê-la aqui, Tânia. Jornal Brasil Atual que também tem transmissão pela TVT. Ontem, os procuradores da República, Emanuel Ferreira e Camões Boaventura, do Ministério Público Federal do Rio Grande do Norte, ajuizaram uma ação civil pública contra a União pelos danos causados pela Operação Lava Jato. Vou até ler um trechinho aqui, Tânia, dessa ação, que diz o seguinte: a presente ação busca a reparação aos danos morais coletivos causados aos cidadãos brasileiros pela força-tarefa da Lava Jato em Curitiba e especialmente pelo então juiz federal Sérgio Moro, em face da ofensa reiterada e sistemática por eles praticados contra o regime democrático, ao atuar em ofensa do devido processo legal e de modo inquisitivo no âmbito da denominada Operação Lava Jato. Qual o significado e a importância dessa ação, Tânia? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente pontuar o que é uma ação civil pública. Uma ação civil pública é uma ação que faz a proteção e pede, em geral, o ressarcimento por danos causados de ordem, seja material, seja moral, a um coletivo indeterminado. Aquilo que em direito a gente chama de direitos difusos ou direitos coletivos. Significa que não tem necessariamente um número determinado de pessoas que estejam pleiteando esse direito, que sejam atingidos pelos danos causados pelas ações que se busca reparar. Então, isso é ação civil pública. A ação civil pública pode ser proposta por um número determinado, não são todas as pessoas que podem propor uma ação civil pública, particulares não podem, por exemplo. Existe um número X de atores que podem ajuizar uma ação civil pública, né? O Ministério Público é um desses atores que pode ajuizar uma ação civil pública. Em regra, a gente associa a ação civil pública a danos materialmente determinados, né? Por exemplo, uma questão ambiental que atinja determinado número, ou mesmo que indeterminado, mas uma coletividade determinada de uma cidade, por exemplo, de um local específico, né? Isso é um exemplo. No caso presente, o dano causado, ele é indeterminado do coletivo da sociedade brasileira. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a legitimidade do Ministério Público para propor uma ação civil pública, ela está dada, portanto, os procuradores têm toda a legitimidade para entrar com a ação, e ela tem objeto. Quer dizer, eles narram na peça jurídica uma série de lesões à sociedade brasileira que foram causadas pela ação da operação chamada Operação Lava Jato. Então, o que exige da União, no caso, do Estado, né? O Estado, nesse caso, a União, uma reparação, um dever que a gente chama, a obrigação de fazer, né? Para usar o termo correto jurídico, uma obrigação de fazer da União para com a sociedade, do Estado, União para com a sociedade. Então, essa ação ela tem um conteúdo jurídico absolutamente negativo e muito, muito relevante, porque faz uma discussão de que é carente, inclusive, na sociedade, que são as lesões causadas por ações que utilizam o sistema de justiça de forma deturpada e desviada com objetivos e intuitos meramente políticos. E eles fazem toda a narrativa daquilo que nós já sabemos de o que foi, na verdade, a Operação Lava Jato, quais foram as suas intenções e como ela atuou passo a passo, né? Cita diversos momentos da vida pública que todos têm conhecimento de interferência direta da Operação Lava Jato na vida pública do país, no que eles chamam, inclusive, de atuação corrosiva da política nacional. Então, é uma ação absolutamente relevante e que tem, diferente do que andam dizendo por aí, tem fundamento jurídico total, tem legitimidade e tem objeto, né? E precisa ser levada a sério pela justiça, né? Pelo Poder Judiciário do nosso país. E o pedido deles também é muito interessante, a gente pode falar isso numa outra
pergunta. Tânia, muito importante essa sua explicação, até porque nós sabemos que a Operação Lava Jato acabou resultando em danos materiais, né? Existe inclusive um estudo feito pelo Diese mostrando ali que o Brasil teve perdas aproximadas de 85 bilhões só em arrecadação de tributos, o que teria custado também 4 milhões e 400 mil empregos, mas no caso dessa ação se fala de danos morais coletivos justamente por conta do ataque ao regime democrático, né? A ação aponta inclusive para 2 fatos, listando ali diversos itens. Um, influências de decisões judiciais nas eleições, e outro, o reiterado sistemático comprometimento da imparcialidade judicial, algo que inclusive já foi reconhecido pelo próprio Supremo Tribunal Federal quando ali acatou a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. E às vezes a gente fica até pensando, né, poxa, mas qual o tamanho, né, do custo de como compensar um dano a um regime democrático, e essa ação civil pública tem justamente esse condão, no caso, de trazer essa discussão à tona, Tânia? Exatamente, exatamente. É bom deixar claro que uma coisa não inviabiliza a outra. Nós, da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, inclusive, temos um grupo de estudo que pesquisa para ter um conteúdo técnico mais elaborado e mais acabado os prejuízos causados pela Operação Lava Jato, com o intuito de lá na frente fazer também esse questionamento das lesões à sociedade. Então, assim, não está descartada em hipótese alguma ações que questionem o conteúdo lesivo da Operação Lava Jato para outros pontos, né, da sociedade, outras questões que tenham afetado a sociedade. Você já levantou aqui, né? A Operação Lava Jato destruiu empresas nacionais, causou o desemprego de milhares de pessoas. Isso tudo já tem levantamento feito aí por institutos de pesquisa de grande relevância para o país, e isso precisa ser trazido à luz, né? Inclusive obrigando o Poder Judiciário a investigar e a cobrar devidas responsabilidades. Os autores, os membros do Ministério Público que entram com essa ação civil pública, eles trazem, eu estava falando isso na primeira fala, um conteúdo que busca discutir como é que a operação foi desenvolvida de forma a influenciar de modo inconstitucional o processo de impeachment de 2016 e nessa linha como um todo, afetar as eleições de 2018 e como ela praticou reiteradamente ofensas contra o regime democrático. E aí o pedido da obrigação de fazer deles é que a coisa mais, não apenas simbólica, mas relevante do ponto de vista jurídico. Eles pedem que a União promova a educação cívica para a democracia, no âmbito das 2 escolas principais de formação de magistrados, que é a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrado, a Infam, e a Escola Nacional do Ministério Público, que é a SMPU. E eles pedem para que esses cursos de formação tenham o condão de prevenir que esses agentes do sistema de justiça atuem em prol de novos processos, de novos retrocessos constitucionais. Ao fim e ao cabo, significa dizer, é preciso fazer formação para que os membros do sistema de justiça defendam o próprio sistema de justiça, defendam a Constituição Federal, defendam o devido processo legal constitucional. Ou seja, deixem de praticar procedimentos, deixem de agir à margem da própria Constituição e, ao oposto, passem a defender o que é o devido processo, né? Ou seja, para que novas lava-jatos não aconteçam, ou para que lava-jatos não deixem de acontecer, porque a gente sabe que essas operações, elas continuam acontecendo, com menos luz, né? Com menos evidência, porque não existem atores políticos de grande envergadura sendo afetados por elas, mas você tem o tempo todo diversos membros do sistema político sendo afetados por operações dos municípios, nos estados. É uma prática, infelizmente, cotidiana no nosso país, né? Então, muito interessante e muito relevante do ponto de vista jurídico e institucional o pedido que eles fazem de educação cívica para a democracia. Então, é preciso levar a sério essa ação e é preciso que ela seja levada a cabo no sentido de análise para pautar o debate jurídico político no nosso país.
E essa questão da formação, ela pode influenciar justamente essa cultura jurídica que existe no Brasil, porque como ressaltam inclusive os autores da ação, em alguns concursos ali, tanto da magistratura como também do Ministério Público, sequer a palavra democracia aparece. Então é importante estabelecer essas pontes entre o regime democrático e a cultura do direito, até porque muitas vezes os atores, né, os operadores do direito no Brasil, acabam perdendo um pouco essa noção do que é o respeito ao regime democrático, como você falou, Tânia, isso acontece infelizmente cotidianamente aqui. Claro, o formato do acesso às carreiras jurídicas, chamado acesso às carreiras jurídicas, que é feita pela via do concurso público, é objeto de debate em todas as instituições do mundo, chamado mundo jurídico, que tem a democracia como princípio, não só a BJD, mas as diversas instituições parceiras desse mundo jurídico, como o coletivo Transforma MP, que é um coletivo formado por membros do Ministério Público, promotores e procuradores. Então, discutimos muito no âmbito dos nossos coletivos e em discussões até conjunta, o acesso às carreiras jurídicas, que é um processo completamente enquadrado, completamente distante dessa cultura de debate da democracia como meta, né? De promoção realmente de uma cultura jurídica que esteja voltada para a prática da justiça social. Então, e a mesma coisa pode ser dita, enfim, dos cursos jurídicos no Brasil, em larga maioria, a mesma coisa pode ser dita dos encontros técnicos, científicos e culturais periódicos com os membros do sistema de justiça. É uma justiça completamente alheia, é uma cultura completamente alheia à justiça social e aos direitos da maioria da sociedade, né? Desde os seus primórdios, o mundo jurídico, o curso de direito é para poucos e com uma visão completamente sob a ótica da elite, né? Da elite nacional, haja vista quem são os ocupantes dos cargos principais, né? Desde o topo da pirâmide até o próprio acesso à carreira lá na sua base, né? Então, é preciso realmente repensar, né? É preciso repensar todo esse modelo e eles nos oportunizam isso com essa ação civil pública a partir da demonstração do quão nefasto pode ser a atuação de membros do sistema de justiça para corroer, né, a própria democracia. E falando em corrosão da democracia, essa ação foi ajuizada no dia 30, mas veio a público ontem, que foi aniversário dos 5 anos do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. E ali na ação tem um trecho, inclusive, Tânia, destacado pelos autores de uma obra do Rafael Maffei, que ele fala sobre o contraste com a demora, por exemplo, na divulgação do áudio do Romero Jucá, que só veio a público quando a presidenta já havia sido destituída do seu cargo, em relação ao áudio, né, que gravou a conversa entre ela e o ex-presidente Lula, ali na ocasião em que o ex-presidente seria nomeado ministro, teria inclusive condições, como a gente sabe pelas características do ex-presidente e daquele momento de agregar ali politicamente ao governo. Isso acabou não acontecendo por conta da gravação, não só por conta da gravação, mas por uma interpretação bastante elástica do ministro Gilmar Mendes à época. E, enfim, e o final da história a gente sabe. Então, quer dizer, a democracia foi atacada não só na eleição de 2018, com aquela divulgação que não era nem uma delação, era uma proposta de delação do ex-ministro Antônio Palocci, mas também no momento ali em que se dava a discussão do impeachment da ex-presidenta Dilma. Então é importante atentar para isso, porque foram ataques múltiplos à democracia em momentos diferentes pelo mesmo juiz. Foram ataques múltiplos à democracia, foi tudo muito pensado, engendrado e eu diria, numa cronologia muito determinante. Veja, todas as vezes, a Lava Jato, ela praticou diversas ilegalidades, inúmeras ilegalidades, né, que já sabemos todos, aí já é objeto de vários
livros, artigos, enfim, produção. Agora, sempre que me perguntam qual é talvez o ponto mais, o ápice das ilegalidades da Operação Lava Jato, apesar da prisão do ex-presidente Lula, da condução coercitiva, eu gosto de citar a questão dos áudios envolvendo a presidenta Dilma Rousseff, né, e o ex-presidente Lula. Isso, em primeiro lugar, porque aquele momento ainda era um momento de contenção, em que era possível, efetivamente, conter os arroubos da Operação Lava Jato, se o Supremo Tribunal Federal tivesse agido, né? É preciso a gente lembrar que a defesa do ex-presidente Lula acionou o Supremo Tribunal Federal e o então ministro Teori Zavascki declarou a ilegalidade daquele procedimento e daqueles áudios, mas que não tomou nenhuma ação efetiva contra a Operação Lava Jato ou para que Sérgio Moro fosse responsabilizado por aquelas ilegalidades. E veja bem, são aquelas ilegalidades, não é uma ilegalidade apenas, porque aqueles áudios, as pessoas, costuma se apontar com efetiva razão o fato de uma presidenta da República estar envolvida em uma quebra de sigilo, né? Na verdade, ali são 3 ilegalidades e não apenas uma. Eu sempre cito isso porque eu acho realmente relevante a gente pontuar. Em primeiro lugar, não havia mais autorização para grampo de ninguém, nem mesmo de ninguém conversando com o ex-presidente Lula, porque o horário, ele era investigado, portanto, o juiz tinha sim poder de autorizar grampo no seu telefone, mas o horário já havia encerrado. Então, se a conversa do ex-presidente Lula fosse comigo ou com você, ela já seria ilegal, porque já havia encerrado a autorização para o grampo. Essa é a primeira ilegalidade. A segunda ilegalidade no momento em que se detectou que havia uma conversa com uma pessoa com prerrogativa de foro, no caso a presidenta da República, no exercício do seu cargo, o que se faz? O que faz um juiz sério? Para tudo e remete ao Supremo Tribunal Federal. Isso se houvesse grampo legal ali, né? E aí, se o grampo estivesse dentro do seu horário, e aí detecta que existe uma presidente da República, para tudo e remete ao Supremo. Essa foi a segunda ilegalidade. E a terceira ilegalidade foi fazer o levantamento do sigilo e mandar para a imprensa, no caso para a Rede Globo, né? Em primeira mão. Então, são 3 ilegalidades completamente absurdas em uma só. Existe uma fala comum dos juristas nesse caso, que qualquer país de democracia séria, qualquer país que leve a sério a atuação do sistema de justiça, no dia seguinte esse juiz não seria mais juiz, ele seria afastado, porque é de uma ilegalidade tão grande, tão grotesca, tão absurda, que aquele momento para mim foi o ponto de inflexão da Lava Jato, porque o Moro entendeu, a partir dali, tomando um puxãozinho de orelha do Teori Zavascki, pedindo desculpas, ele pediu desculpas para o ministro do Supremo, diante de 3 ilegalidades absurdas, e ficou por isso mesmo. Qual foi o recado que ele recebeu a partir dali, né? E que ele assimilou? Eu posso tudo. Depois disso aqui, eu posso qualquer coisa. Porque se eu posso grampear uma presidenta da República e divulgar, levantar o sigilo e divulgar esse grampo, eu posso radicalmente tudo. Eu posso até prender um ex-presidente da República sem qualquer prova, sem qualquer acusação, sem qualquer crime. Então, para mim, esse é o ponto realmente da Lava Jato que manda o recado de que a Lava Jato não teria qualquer medida ou qualquer limite, infelizmente. A partir dali, o Vale Tudo foi autorizado. Exatamente. Tânia, queria agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu queria agradecer, como sempre, aqui aos ouvintes aí da TVT, né, da Rádio Brasil Atual. Obrigada a vocês, parabéns pelo trabalho de sempre. Prazer, como sempre, estar aqui para esse bate-papo. Tchau, gente. Prazer é nosso. Conversamos aqui com a advogada integrante da coordenação executiva da ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Tânia Oliveira. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.